Seja bem-vindo. Nesse vídeo, irei mostrar como operar a super planilha. Primeiramente, você precisa de algumas informações importantes para a super planilha. No caso, as informações da sua obra. Qual a dimensão de cada elemento da sua obra? Geralmente você vai encontrar isso no projeto da sua estrutura, ou você vai lá na sua estrutura contabilizar cada material, por exemplo, quantos pilares tem, qual a dimensão desse pilar, quantas vigas, qual a metragem de parede que você tem, quantos metros quadrados de piso e assim por diante. Então, para iniciar, a primeira aba que você vai utilizar é a aba estaca, no caso se tiver estaca na sua obra. Caso não tenha estaca e só tenha somente sapata, simplesmente você desconsidera essa aba, você pode apagar todas as informações. Caso você tenha estaca na sua estrutura, você vai informar aqui na primeira linha a quantidade de estacas. Você pode informar aqui a descrição da sua estaca, por exemplo, estaca 1, estaca 2, estaca 3 ou simplesmente estacas. Aqui você pode colocar a quantidade de estaca da mesma dimensão. Caso as estacas tenham a mesma dimensão, você pode informar quantas tem. No caso, se tiver 10 estacas da mesma dimensão, você informa 10. Se for 20, 20. Se for todas, informa todas as suas estacas da mesma dimensão. No caso aqui é o diâmetro. Qual o diâmetro da sua estaca? Qual a profundidade desde a cota do terreno até a cota de ponta da estaca e qual a altura da armação. Geralmente usa-se 3 metros na armação da estaca, no caso é somente a altura da armação, se informa aqui. Nesse campo você vai informar qual o FCK do concreto que será utilizado, aqui qual a bitola que você vai utilizar nessa estaca, qual a armação, no caso a armação da estaca. Aqui quantas barras na seção da estaca você tem, aqui nesse exemplo são 5. Aí você informa a quantidade de barras na seção da sua estaca. Aqui a bitola do estribo, tem vários estribos já cadastrados aqui conforme o mercado. E aqui o espaçamento entre estribos, qual o espaçamento? Você pode pôr 10 centímetros, 15 centímetros ou 20, conforme seja o seu projeto. Finalizando o lançamento de estaca, aqui no caso na segunda linha você pode informar outras estacas que tenha tamanho diferente. Você pode informar a estaca uma a uma, que no final vai somar a quantidade de todos os elementos da sua estaca. Finalizando a estaca, vamos para a fundação, para a próxima aba. Aqui a planilha ela tem dois tipos de fundação, sapata ou bloco sobre estaca. Você vai escolher qual o tipo de fundação que será utilizado, no caso aqui é bloco sobre estaca. Aí você vai informar quantos blocos tem na sua estrutura. Aqui é a descrição, aqui é a quantidade de blocos, da mesma forma, o mesmo entendimento. Se todos os blocos tiverem o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, você informa só a quantidade aqui para evitar que você preencha um por um. Aí aqui você vai informar a largura 1 do seu bloco, a largura 2 do seu bloco. Caso o bloco só tenha uma estaca, ele será quadrado normalmente. Aí aqui no caso o bloco meu eu vou utilizar 60 por 60. Essa altura aqui é a altura 1. Essa altura aqui já estamos vendo no outro ângulo o bloco. Aí no caso eu vou informar aqui uma altura 1 de 40. Essa altura 2 seria utilizado somente para sapata, aqui no caso. No bloco você vê aqui no desenho que não tem altura 1. Então você pode até apagar as informações que tem aqui. E aqui as informações do pilar. Aqui no caso para sapata é utilizado essas informações aqui. No bloco nem precisa informar, que não vai alterar nenhuma informação na sua planilha. Aqui no caso também você vai informar qual FCK será utilizado, qual a bitola da armação, do bloco.
e qual o espaçamento entre barras, no caso da armação tanto da sapata, no caso qual o espaçamento da armação do bloco ou da estaca. Aqui é esse espaço E. Aqui 10 centímetros, você pode informar 15 centímetros, o espaçamento do seu projeto. Finalizando o lançamento dos blocos da fundação, vamos para pilares. Aqui pilares segue o mesmo entendimento. Você vai botar a descrição, a quantidade de pilares iguais com as mesmas dimensões. Você pode também informar um a um todos os pilares aqui. No caso aqui, para ganhar tempo, eu vou informar todos os pilares da mesma dimensão. Aqui 15 centímetros é o L1, que é a largura 1, 30 centímetros a largura 2 e 3 metros de altura. Da mesma forma, você vai informar qual o FCK do concreto utilizado e qual a bitola da armação do meu pilar e quantas barras tem na seção. No caso aqui, o pilar tem 4 barras e qual o estribo que será utilizado nesse pilar. E o espaçamento, da mesma forma do outro lançamento. Aqui também em viga vai seguir o mesmo entendimento. Você vai informar quantas vigas tem da mesma dimensão. Se tiver dimensões diferentes, você vai informar abaixo, nas linhas abaixo, que no final é somado o quantitativo de todos os materiais. Aqui em viga você pode escolher se a viga é baldrame ou se é viga normal. Você pode escolher conforme o seu projeto. E da mesma forma você vai escolher o FCK do concreto, as bitolas, quantidade de barra da seção, qual a bitola do estribo e o espaçamento entre o estribo, da mesma forma do pilar. Finalizando o lançamento das vigas, vamos para a escada. Na escada você vai informar as dimensões também da sua escada. Aqui você pode também multiplicar quantas escadas tem, da mesma dimensão. Se tiver outras dimensões, você informa na segunda linha, que será somado no final das contas. Aqui o C é o comprimento do patamar, C patamar. P é a largura do piso, piso do degrau. E degrau é a altura do degrau, que é 17 centímetros. As dimensões aqui estão em metro. O L escada é a largura da escada. Aqui no desenho você vê o que é o E, o que é o P e o que é o L escada. Aqui o H é a altura da escada. O E patamar é a espessura do patamar. E aqui o número de degraus que terá a sua escada. E você também escolhe o FCK do concreto da escada que será utilizado e qual a bitola da armação da escada que será utilizada. E qual o espaçamento entre barras da escada também. E a planilha já calcula o restante. Finalizando o lançamento de estaca, vamos para a laje. Aqui você vai informar a laje também. Da mesma forma, aqui é bom você prestar atenção que o comprimento C você vai informar sempre aqui, ó, observe, C é igual ao menor vão. Então, sempre o menor vão da sua laje você vai informar nesse campo. E o outro tamanho aqui no L, a largura. Porque isso altera no quantitativo de lajes pré-moldada. E a altura da laje, você vai informar qual a altura da laje aqui, a espessura. Também você vai informar o FCK utilizado na laje. E aqui você vai informar qual o enchimento da laje. No caso, tem lajes que é utilizado o EPS, né, o isopor. E tem lajes que é usado lajota também. Aqui você vai informar a dimensão desse isopor ou a dimensão da lajota. A planilha já vai informar a quantidade de vigotas, quantos metros cada vigota tem e qual a quantidade de enchimentos dessa laje que será utilizada. Também a planilha informará qual a quantidade de escoras, o escoramento para você escorar esta laje. E aqui dá o total. Finalizando o lançamento da laje, vamos para tijolo. Nessa aba aqui você vai informar as dimensões das suas paredes. No caso aqui, eu vou informar que a parede, quantidade de parede, vou deixar uma, eu posso informar uma por uma.
A altura da minha parede tem 3 metros de altura. Comprimento, eu posso somar comprimento linear de todas as minhas paredes da estrutura. Por exemplo, eu tenho uma parede de 5 metros, outra de 4, outra de 10, outra de 20. Vou somar o perímetro de todas as paredes. E eu posso somar dessa forma também. Aí eu vou informar aqui, por exemplo, tem 50 metros de parede. Ou posso informar também uma por uma. No caso aqui, uma parede 3 por 5, 3 por 5, outra 3 por 7. E aqui você vai informando a quantidade, aqui você vai informando a descrição dessa parede. Essa quantidade de janelas aqui é a quantidade de vãos que tem na parede, porque a planilha irá descontar o vão da janela ou da porta. Aqui no caso, uma janela, a base dela tem 1,50 m por 1 metro. A planilha já vai diminuir essa área de janela. No caso, porta também a mesma forma. Você põe a base de 80, altura por 2,10. Vamos supor que tem 8 portas na minha casa e tem 5 janelas, por exemplo. Aí você vai informar e a planilha já vai contar, vai descontar esses vãos. Aqui ficou negativo porque a quantidade de área de parede foi maior do que a quantidade de paredes. No caso aqui, por exemplo, eu poderia botar 50 metros, aí ele já vai ficar um valor positivo. Informando as dimensões da sua parede, você vai também informar as dimensões do tijolo que será utilizado. Você vai informar a dimensão da junta, o comprimento do tijolo, né? Igual está ilustrando na imagem, qual a altura, você pode pôr por 19 também, e qual a largura do tijolo. Geralmente os tijolos são, aqui na minha região, é utilizado 19,9. Feito isso, você vai informar qual o traço da argamassa que será utilizada para fazer o assentamento desses tijolos. Feito isso, já está lançado a quantidade de tijolos, quantidade de parede também. Aqui a planilha já informa o que vai precisar, quanto de cimento, quanto de areia, quanto de água, quanto de aditivo, quantos tijolos, quantos metros de parede, volume de massa. Feito isso, você vai para chapisco. No chapisco, note que aqui tem uma observação: os dados dessa coluna estão sendo preenchidos automaticamente conforme é preenchido a aba tijolo. Aqui é justamente para agilizar o tempo. Você não precisa lançar a sua parede várias vezes para tijolo, chapisco, reboco. Então a planilha já, como você informou aqui já nesta aba, aqui a planilha já está considerando os valores que você informou lá. Basta apenas nessa aba aqui você informar a quantidade de lados que será chapiscado dessa parede, ou um lado ou os dois lados, e quantas paredes tem essa dimensão, no caso é uma, e qual a espessura do chapisco, formar 5 mm, e aqui qual o traço que será utilizado do chapisco também. O reboco é o mesmo entendimento. Aqui eu vou informar quantos lados serão rebocados e a quantidade de parede igual. Aqui eu vou lançar também a espessura desse reboco, 25 mm. Finalizado o reboco, vou para piso. Aqui eu vou informar as dimensões do meu piso, o comprimento, a largura e a espessura. Comprimento, largura e a espessura de 5 cm, e eu posso multiplicar também quantos pisos tem com a mesma dimensão. E aqui eu vou informar o traço do concreto que será utilizado nesse piso. Aqui você vai informar o traço conforme a sua necessidade, conforme você usa em sua obra. O contrapiso também é o mesmo entendimento. Você vai informar a quantidade de pisos
o comprimento, largura e espessura e o traço do contrapiso. Aqui já tem algumas informações para o seu traço. No caso, se for base para cerâmica, você pode usar o traço 1:5. No caso, para piso queimado ou taco, né, você pode usar esse traço. Finalizando o contrapiso, você vai para a cerâmica. Aqui nessa aba de revestimento, você vai informar da mesma forma o comprimento, as dimensões do seu piso, qual as dimensões da cerâmica, no caso, conforme pede aqui a imagem. Comprimento será esse comprimento da cerâmica, a largura da cerâmica, no caso aqui eu estou utilizando 60 por 60, a altura de 8 milímetros e o rejuntamento, aqui no caso, qual a distância de rejunte desse revestimento. E vou informar também se é piso ou parede, onde vai ser esse revestimento. Aqui eu posso informar vários tipos de piso, várias dimensões, aí você vai apenas preenchendo aqui conforme a sua necessidade. Aqui eu posso informar também qual a porcentagem de perda desse material, aí você vai utilizar conforme a sua necessidade também. Qual a porcentagem também que é considerado de rodapé que você vai utilizar. Geralmente eu considero 15% de rodapé. Aqui também é um coeficiente que você vai utilizar do tipo de rejunte que será utilizado. Aqui tem alguns tipos de rejunte que é utilizado aí no mercado, você vai informar apenas o coeficiente correspondente. Finalizando o lançamento da cerâmica, você vai para a aba pintura. Aqui você vai informar também da mesma forma uma parede, quantos lados serão pintados, quantas paredes. Aqui você vai informar as dimensões da sua parede, qual a altura, qual o comprimento. Você pode já somar todas as paredes também. Aqui qual a largura do teto. Vou botar aqui de 5 por 10. Aí você vai informando também aqui a quantidade de teto que tem aqui. Você pode informar aqui também, independente da parede. Você pode colocar aqui 5 por 5, 10 por 3 e assim por diante, conforme quantos tetos tem na sua estrutura. Aqui você vai informar a quantidade de janela também, a quantidade de portas. Aqui você informa a base e a altura. E a planilha já vai descontar também esses vãos de abertura. E a planilha já vai quantificar o material para massa corrida, para tinta fosca, para o teto, para tinta acrílica, para a parede. E aqui você pode informar a quantidade de demãos que serão utilizadas. Também o rendimento por metro quadrado da sua massa corrida, que você vai verificar com o fabricante qual o rendimento dessa massa corrida. Isso você vai informar aqui e a planilha já multiplica aí conforme o rendimento. Você pode alterar aqui da forma que desejar, da forma que o fabricante exige. Finalizando o lançamento de pintura, você vai para telhados. Aqui você vai fazer a descrição, a quantidade de telhado, largura do telhado, qual o tamanho A, tamanho da queda, né? O tamanho C, qual o tamanho do pano do seu telhado, qual a altura de inclinação, e aqui as dimensões da sua telha de fibrocimento, caso utilize telha de fibrocimento, você vai informar as dimensões da telha. Aqui no caso, eu estou utilizando 1 em 10 por 2,44. Aí aqui você vai informar o seu tipo de telhado. Já tem os pré-cadastrados, você escolhe o tipo de telhado e a planilha já vai quantificar o material. Basta apenas esses lançamentos. Depois de finalizar o telhado, você vai para a aba BDI e informar qual a porcentagem de cada taxa administrativa, os tributos, PIS, COFINS, isso tudo
você encontra no seu município. Aí aqui a planilha já calcula o BDI. Basta somente essas informações para seu orçamento. Depois de finalizado todos os lançamentos, a planilha já automaticamente já quantifica todos os materiais. Aqui já tem pré-cadastrado vários itens que é utilizado normalmente em uma obra, né? Todos esses itens, caso algum desse item não seja utilizado, no caso placa de obra, você pode excluir esse item. A planilha acompanha um vídeo ensinando a fazer essa exclusão, ou se você sentir falta de algum item nesse orçamento, você pode incluir um novo item também, conforme a necessidade do seu orçamento. A planilha também acompanha um vídeo ensinando a fazer essa inclusão. Nesse vídeo eu não vou mostrar como fazer essa inclusão, porque já tem um vídeo explicando esse procedimento. Aqui, essas quantidades aqui, a quantidade de cada item. Aqui já está praticamente todos preenchidos. No caso aqui, o preparo manual do terreno, você vai informar o quanto de metros quadrados serão preparados manualmente. No caso, se tiver esse preparo, capina também, se tiver, caso não tenha, você exclua o item. Caso não utilize placa de obra, também você pode excluir. Tapume, você vai informar quantos metros quadrados de tapume. E caso tenha entrada provisória de energia, você pode incluir. Caso tenha também entrada provisória de água, você pode incluir um novo item. Aqui você vai informar as quantidades de horas do engenheiro. Caso tenha, caso não tenha, você pode excluir esse item ou incluir novos itens. Aqui a escavação já está sendo contabilizada automaticamente conforme a aba fundação. Aqui já também está contabilizando automaticamente conforme foi informado lá na aba de viga e baldrame. Então você não precisa, aqui nesses itens que estão em amarelo aqui, onde é a quantidade de cada item, os itens que tiver fórmula, você nem precisa alterar em nada, porque os que tem fórmula aqui, ó, essas fórmulas aqui já estão sendo linkadas com os itens lá das outras abas que você já informou na planilha. Então você não precisa informar esses itens aqui, a quantidade deles, porque já está sendo automaticamente contabilizados. Você vai ler todos os itens que serão utilizados na sua obra. Caso algum item não utilize, você exclua. Caso necessite de mais itens, você inclua um novo. Outro detalhe também aqui no item de elétrica, instalações elétricas e instalações hidráulicas e sanitárias e metais e acessórios, aqui você vai informar apenas quantidade. Você vai lá no seu projeto elétrico, você vai ver quantos quadros de distribuição tem, ou você vai simplesmente contar na sua estrutura quantos quadros serão utilizados. Aí você vai informar aqui só a quantidade. Aqui no caso, se for 5 quadros de distribuição, você vai informar 5. E aqui esse item já está contabilizando material e mão de obra. Já é uma composição de custo com os itens do SINAP. Aqui já são os itens vinculados lá do SINAP. Aqui quantos disjuntor serão utilizados, quantos pontos de iluminação. Você vai informar, você vai apenas dizer para a planilha quantos itens tem, quantas lâmpadas, apenas isso. Da mesma forma nas instalações hidráulicas e da mesma forma nas instalações sanitárias. Você vai informar quantas caixas de gordura tem, quantas caixas de inspeção e assim sucessivamente. Instalações de metais também, você vai informar quantos vasos sanitários tem. Então, conforme o projeto da sua estrutura, você vai informando. Aí onde tem fórmula, você não precisa informar nada, porque já está sendo puxado das outras abas. Piso também já está sendo puxado. Esquadrias, você tem que informar quantas portas tem, quantas janelas, quantos porta de vidros temperado, quantas janelas de aço, e aí
e assim por diante, conforme sua estrutura pede. Feito isso, está finalizado o seu orçamento. Aqui é um orçamento já sintético. Você pode abrir aqui clicando no botão 2. Vai abrir a composição de cada item. Você vai verificar aqui o que cada item, qual a composição dele. Aqui já fala a quantidade de itens, né? Quantas horas precisa de carpinteiro, de servente, quanta peça de madeira aqui. Então a planilha já tem todo o material que será utilizado na planilha. E esse é o funcionamento das super planilhas. É bem simples, não precisa de conhecimento técnico algum. Qualquer dúvida você pode acionar o suporte técnico pelo e-mail mmalvarez@gmail.com. Eu agradeço a atenção e estou à disposição para suporte.